vídeo de hoje do canal. As últimas tricolores Mesmo? cada bola. Departamento de futebol de um lado, departamento financeiro de outro, a grana disponibilizada talvez não dê. Tá tudo meio nebuloso ali no São Paulo. A gente vai explicar essa história aí com detalhes, mas também, claro, vamos falar do Corinthians. Tem mais só de Pogba no Corinthians, hein? Que é isso? Enquanto o São Paulo não tem grana nem pra pagar, sei lá o quê, o Corinthians tá pensando em Pogba, mas o impeachment tá de volta na cena corintiana. Vamos falar também do Flamengo, vamos falar também do Palmeiras, que não tem mais Dudu, mas quem será que vem no Palmeiras, hein? Para falar sobre tudo isso e muito mais, estão aqui comigo ele mesmo, Paulo Massini. Tudo bem, minha gente? Boa tarde. Estamos aqui. Olha que legal. Arnaldo Ribeiro. Empolgação do Massa contagiante. Presente, em crise. E Rodrigo Luiz Vessone, só pensando em Pogba. Nossa. E no Boa tarde a todos. E você também pode participar do nosso debate, opinar com a gente pelo X ou Twitter, com a hashtag G4 Band Esportes. Estamos também no YouTube, hein, do Band Esportes. Passamos já de 1 milhão de inscritos. Inscrevam-se lá no canal do Band Esportes, mande a sua mensagem pelo chat. E também estamos no meu WhatsApp aguardando a sua mensagem carinhosa. 11 999 81 74 82 é o número. Aponte a câmera do seu celular para esse quadradinho que está aqui, ó. Aqui. E você já manda a mensagem automaticamente pra gente. Faça o programa com a gente, venha com a gente, chame parentes e amigos. Olha, eu já estou aqui de olho no nosso YouTube e também nas nossas redes sociais. Vamos começar mostrando o comunicado do São Paulo. Esse comunicado foi emitido ontem de noite, né? Final da noite. Final da noite. Quase. É estranho. À meia-noite. Esse negócio... Parece que eu não estava entendendo nada, tomei um susto quando eu vi a repercussão. Ó o dedo redondinho aqui, ó. Então, era bom contextualizar, porque eu mesmo tomei um susto quando eu vi, assim, né? pra Dedo explicar. redondinho para Paulo Massini. Foi ele. O causador. O causador não, ele que trouxe as informações. É bom jornalista, é isso. Ele trouxe o assunto que demandou essa nota do São Paulo, que diz o seguinte: nota oficial. O Departamento de Futebol do São Paulo Futebol Clube vem, por meio desta, contestar as informações veiculadas na imprensa nesta tarde, dia 12. O Departamento de Futebol teve uma reunião com os diretores do Fundo Galápagos para buscar soluções para o cumprimento do teto orçamentário de 350 milhões por ano. Encontro este considerado positivo por todos. Agora, o clube projeta manter o time competitivo e iniciar o projeto de equilibrar finanças com o apoio irrestrito do Departamento de Futebol. É importante também reforçar que não há qualquer desentendimento do Departamento de Futebol com o presidente Júlio Casares. Sobre o déficit desse ano, o Departamento de Futebol desconhece um prejuízo oriundo do clube social. Por fim, o Departamento de Futebol desconhece quaisquer assuntos alheios e projetos políticos. Assina o Carlos Belmonte, o Rui Costa, os caras ali do futebol do São Paulo, só para contextualizar. Por que aparece essa nota aí? Ontem, lá no UOL, o Massini, junto do PVC e do Rodrigo Matos. Programa Finanças do Esporte. Programa Finanças do Esporte. 3 grandes jornalistas que conhecemos bem, mergulharam um pouco mais a fundo nessa questão do futebol do São Paulo e do FIDIC e de como as coisas andam lá. E o PVC, Paulo Vinícius Coelho, trouxe a informação de que havia um incômodo por parte do Departamento de Futebol com esse valor, que talvez não dê para se fazer o futebol com esse valor, teto, com essas amarras todas. E para além disso, o PVC, Paulo Vinícius Coelho, disse também que isso poderia abrir uma brecha, um caminho, para que o São Paulo rumasse para se transformar em SAF, tendo como CEO o próprio Casares. E aí, pimba, surge essa nota. Massa, dá o seu parecer, daqui a pouco eu passo a bola para o Arnaldo. Beleza, essa é uma apuração do PVC, né? No programa eu tento não atrapalhar o Rodrigo e o PVC, mas a gente contribui também com o que pode, claro, para fazer um programa voltado para as finanças dos clubes, né? Só contextualizar mais uma vez essa questão. E o PVC trouxe a informação que tinha uma reunião. Aconteceu uma reunião entre o Departamento de Futebol e o gestor do fundo, e o Fundo Galápagos, e que isso gerou um atrito, uma coisa difícil. Por quê? Qual que é o ambiente do futebol brasileiro hoje? E acho que o Departamento de Futebol do São Paulo está vendo esse ambiente. É o mesmo do Arnaldo. O Arnaldo está vendo a mesma coisa. Que o Palmeiras não vai trazer porque é incompetente, mas vai dar 12 milhões de dólares num jogador, né? O outro clube vai lá e contrata também. Você vê o futebol brasileiro com uma injeção de capital gigante, até os clubes emergentes, não de grandeza, mas neste modelo novo, que é o Bahia,
que também estão procurando jogador, Fortaleza, enfim. E aí o cara se vê com os seguintes dados. Bom, o futebol custa hoje para o São Paulo 340 milhões de reais. Previsão de gastos do fundo, só mais 10. O São Paulo só poderia gastar neste início de ano com futebol mais 10 milhões, certo? Então esta é a apuração, isso é público, tá aí no balanço do São Paulo. Beleza? Beleza, ok. Então, para que isso pudesse funcionar, o São Paulo teria, para fazer investimento, que teria que baixar A folha de pagamento. a folha de pagamento dele. Isso Departamento aqui, de futebol. departamento de futebol é, inclusive, expressão usada pelo PVC, sem viajar, é tudo. Viagem, volta, sai, desce, hotel, não sei o quê. Então, folha, tá tudo aqui. Agora, gente, o que diz a nota? A nota publicada pelo São Paulo. A Teve a nota. reunião, papo lá do Lico Galápagos. Ela confirma, né? Ela confirma a apuração. Mas a questão. Entendeu? Aí, Vai, não, vai. só para concluir, É. aí é o desdobramento disso. Claro. Que é o que o PVC começou a ouvir. Falar, pô, mas como é que os caras aprovam um fundo no conselho e não chegam pro fundo e falam, precisa ser 400 milhões, não 350, porque o meu custo é 340. Aí você começa a falar, pô, o que tá aqui que tá no interno, no externo, que não é comprovado, e o PVC trouxe, que começa o mercado a falar, pô, desse jeito aqui vai ter que virar SAF. Você entendeu? Aí o próprio mercado, o que é o mercado? São as instituições. São, pô, porque quando você olha para o mercado da SAF, você fala assim, o Clube Pindamonhanguinha Baba tá quebrado. Nós estamos falando de um gigante, cara. De um gigante. Aí causa um alvoroço. As pessoas começam É isso. a prestar atenção nisso, né? Diga lá, Arnaldo. Bom, vamos lá. Por partes. Eu acho que o que pegou e proporcionou a nota, vamos começar pela nota, foi menos a informação da reunião do Departamento do Futebol com o fundo, ou a discussão dos limites orçamentários, e mais essa possibilidade política de o Júlio Casares, em uma eventual SAF do São Paulo, se tornar o CEO. Essa conversa, ela é idêntica, absolutamente idêntica à do Rodolfo Landim no Flamengo. Idêntica. Idêntica, idêntica. Ah, o Flamengo vai comprar o terreno para o estádio, não sei o quê, mas arrecada muito, mas não sei o quê. A discussão sobre o Flamengo virar SAF, com toda a arrecadação que o Flamengo tem e a saúde financeira, ela existiu. E existia um projeto pessoal do Rodolfo Landim para se tornar o CEO da SAF. Assim como o André Sanches, no Corinthians, construiu lá o estádio e virou o CEO do... A gente vai entrar especificamente na figura Júlio Casares daqui a pouco. Porque o poder inebria tal que, fora as amarras institucionais, e o Casares já conseguiu tirar uma, ele foi reeleito e não existia reeleição no São Paulo, certo? Mudança do estatuto. O Landim conseguiu ser reeleito, a Leila também, e vai dar problema no Palmeiras daqui a pouco, porque o excesso de poder faz mal, a perpetuação de governantes faz mal. A possibilidade de o Casares eventualmente continuar linkado ao São Paulo daqui a 2 anos, quando acabar o mandato dele, é ele estar numa outra posição. E não é uma posição ajudando, é uma posição de protagonismo, como ficou o André Sanches até hoje. Né? Até cair o grupo do Landim caiu antes do grupo do André Sanches. Mas o André Sanches ficou no Corinthians por décadas, mandando indiretamente. E aí acho que isso está pegando. Isso está pegando, proporciona nota para que e aí me chama a atenção na nota uma outra situação. É o departamento de futebol na conta oficial do São Paulo que se posiciona. O presidente continua calado. E quem transformou esse ano do São Paulo nessa confusão toda sem esclarecimento nenhum foi o presidente do São Paulo. Ele não esclareceu o fundo, ele não esclareceu o plano de Cotia, ele não esclareceu o projeto 2030 Morumbi, que é, de novo, sempre a bengala da SAF/CEO. Não aconteceu no Corinthians, mas aconteceu no Flamengo. O Corinthians era estádio, o cara fica. O Flamengo era estádio, o cara ia ficar. O São Paulo é estádio, o cara ficaria. Sempre assim, é a mesma história. Só muda o escudo. Agora, o que a gente está vendo, e isso a nota não consegue desmentir, como eu venho falando aqui há meses, desde que essa ideia do FIDIC passou no Conselho e foi aprovada, uma discordância entre o Departamento de Futebol do São Paulo e o rumo do São Paulo Futebol Clube.
o Departamento de Futebol de São Paulo. E aí, a forma como foi estabelecido esse fundo, essa ideia, que parece ser, na contramão do Corinthians, uma coisa responsável, foi, para mim, a precipitação de amarrar esse cenário sem ter o orçamento, que ainda não foi votado, de 2025 nas mãos e o tamanho da folha de pagamento do Departamento de Futebol. Sem ter o elenco pronto, inclusive. Sem ter o elenco pronto. Qual foi o exemplo que você falou da papelaria hoje? Você falou um exemplo Por interessante. exemplo, assim, eu falei assim... Ou do quando material escolar. Começa o ano, eu não sou pai, então não sei, não vivo esse negócio, mas sei que todo mundo vive, todo mundo que é pai, mãe e tal. Você chega lá, o Vessone, o Lorenzo, chega lá, vai para o terceiro ano do ensino fundamental e vai ter lá uma lista de material que tem para comprar. Bolacha, lápis, já até caneta, chegou. Já até chegou. Aí o Vessone vai lá, bom, pessoal, Aida, que é a esposa do Vessone, que a gente conhece, trabalhou com a gente, fala assim, ó, precisamos aqui de R$100, hein, para o material escolar. Beleza, beleza. Ó, nosso orçamento aqui é de 200, de 300, que a gente vai poder gastar, então 100 a gente separa aqui. É obrigatório. Ah, bater a canetinha plus. Não, essa aí a gente não vai, não. Vamos na canetinha mais barata, que é o que dá. Hoje tá tudo bem. Beleza? Beleza. Então, esse é o caminho natural, né? Você pega, podemos gastar isso aqui com o essencial pro Lorenzo ir bem na escola, e o resto a gente se vira. E aí parece que foi feito o contrário. É como se chegasse no começo do ano, a Aida, que manda na casa do Vessone, falar, ô, meu querido, a gente vai gastar 100 aqui. A partir de hoje a gente só vai gastar 100, tá? Isso aqui é o nosso teto para tudo. Aí passa 3 dias, chega a listinha do Lorenzo. 100. Ele fala, pô, e agora, o que a gente vai fazer? A gente não vai comer? Ou a gente vai fazer o Lorenzo escrever com canetinha do ano passado? Entendeu? E o material escolar do Lourenço, que tem esse orçamento limitado, ele não tem... Você vai descobrir que nesse 100 não está contemplada a borracha. Isso. Que ele não tinha. E a borracha do São Paulo... A borracha acabou, do Lourenço. A borracha do São Paulo, você põe assim, igual a lateral esquerdo. Então, é um exemplo. Ou o São Paulo não tem uma borracha. Trocar a mochila de um ano para o outro. Não tá ali então, na assim, lista. Isso. É só uma figura que a gente tenta fazer. Agora, de como... isso é de uma incompetência brutal. Então, Ronaldo Ribeiro, isso tem que ser discutido antes. Mas então, Meu Deus. mas essa é a responsabilidade do presidente do São Paulo Futebol Clube, que indiretamente, não numa entrevista aberta, o fundo nunca foi... porque tem cláusulas sigilosas do fundo, que em entrevistas aqui e acolá, determinou que a segunda parte do mandato dele fosse calcada em 3 frentes. A reestruturação financeira do São Paulo via fundo, a reestruturação da categoria de base em Cotia e o projeto Morumbi 2030 Centenário, certo? De lá para cá, nenhuma dessas 3 frentes está clara. De lá para cá, a gente viu o Casares fazendo tudo, menos esclarecendo o torcedor do São Paulo. E acho que, inclusive, a comunidade são paulina do clubinho social. Nem isso, nem o torcedor e nem o clubinho social que o elege. Então, quando fica tudo meio solto, você não sabe muito bem o que vem por aí. Detalhe, além dessas situações, o Casares vem se mexendo em outros... foi para a Inglaterra, mas veio São Paulo ou veio Liga? O que ele quer com a Liga? Ele quer ser presidente da Liga? Agora com a saída do Lani, o que ele quer fazer com a Liga? E ele com o Boninho no SBT, ele quer fazer negócio com o Boninho no SBT? O que ele quer fazer da vida pessoal dele? Porque tá tudo isso... E hoje ele é presidente do São Paulo. Ele não é presidente da Liga, ele não é sócio do Boninho, ele não é... Então, a situação pessoal do Júlio Casares, que é muito confortável no clube, ele foi eleito sem oposição, e isso dá um conforto para o cara fazer o que quiser, né? Ela é uma questão importante para a gente identificar possibilidades ali de extensão de poder, ou aqui, ou lá, ou tal. E aí, o que está também está na repercussão da live do UOL e na nota, isso é muito comum em qualquer situação política, a disputa pela sucessão do Casares no clubinho social do São Paulo. Qual é o principal candidato? Qual era a situação natural? Que o Carlos Belmonte, diretor de futebol, responsável pela eleição do Casares, que tem um grupo muito forte, fosse o candidato indicado. E o que começa a acontecer é outras lideranças tentarem se colocar entre o Casares e o Belmonte para, talvez, ganharem a corrida sucessória na indicação da situação. Simplesmente assim, como acontece em qualquer lugar, né?
O São Paulo, para tentar cumprir esse plano de metas aí, de enxugamento muito pesado, vai tentar vender jogadores, que é o que informa hoje o Éder Traschini aqui no UOL, que a ideia do São Paulo é reduzir 20 milhões anuais na folha salarial e para poder bater 60% na meta com a saída de 2 jogadores. Para se adequar às restrições do FIDIC, o São Paulo estipulou enxugar a folha em 1,6 milhão por mês e considera que já conseguirá boa parte da redução com a saída de 2 jogadores, que não são utilizados pelo técnico Zubeldia. Um é até espantoso que ainda está lá, que é o Orejuela, que ninguém sabe o que ele está fazendo, se ele está lá carimbando o papel timbrado, se ele trabalha na portaria, se ele, o que ele faz lá dentro, porque ele sumiu. E o outro é o equatoriano Jackson Mendes. O Orejuela tem contrato até março de 25. Idem, né? Pois é. Idem. Mas o Orejuela foi a primeira contratação da era Casares. Aliás, é o maior contrato de todos os tempos do futebol, né? Porque é o primeiro cara contratado, não joga há 3 anos e tá lá até hoje. Ele tem contrato até março de 25 e o clube negocia a rescisão amigável. Ele tem ofertas lá do futebol colombiano. Já o Jackson Mendes tem a situação mais complicada porque ninguém está interessado nele. Então, o São Paulo imagina, né, se conta o Éder Traschini, que dessa forma já vai dar para dar um encaminhamento aí melhor nessa questão do aperto financeiro.